Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Emily e na aula de História nós vamos aprender um pouco sobre os índios no nosso país. Vamos lá? Vamos falar um pouco sobre as heranças indígenas na nossa cultura brasileira, no nosso país. Quando os portugueses vieram de Portugal e eles chegaram no Brasil, eles encontraram os índios, pois os índios já habitavam o nosso país. Como sabemos, a maioria dos índios foi extinta, deixou de existir há muito tempo atrás e restou poucas tribos de índios. Apesar disso, os índios contribuíram em vários aspectos para a cultura brasileira. Entre elas, deixou a herança de palavras no nosso vocabulário, também os alimentos e pratos típicos da nossa culinária, além dos costumes como danças e brincadeiras. Agora, para você compreender melhor sobre a cultura indígena no nosso país, acompanhe o vídeo a seguir. Você sabia que povo, nação ou etnia são palavras mais adequadas do que tribo? Segundo o censo do IBGE de 2010, existem mais de 305 povos indígenas. Aproximadamente 53 grupos ainda vivem isolados e não têm contato com a população indígena. Onde estão? Mais da metade da população indígena vive na região da Amazônia. De onde eles vieram? Segundo os estudiosos, tudo começou cerca de 40 mil anos atrás. Naquela época, o continente asiático americano eram unidos por uma ponte de gelo no Estreito de Bering. Eles vieram provavelmente em busca de alimentos e foram se adaptando e se espalhando pelo continente americano. Todos aprendem que os povos indígenas vivem em aldeias, certo? Mas o que é uma aldeia? Aldeia é um conjunto de casas e a quantidade e a maneira como essas casas são organizadas varia de povo para povo. Existem povos, por exemplo, que não têm aldeia fixa, pois mudam de lugar conforme a estação do ano. Por exemplo, o povo Pirahã. Os Mauê, povo que vive no Amazonas, organizam suas aldeias, a quais chamam de vila, muito parecida com a cidade, pois tiveram muito contato com não indígenas. Já a aldeia do povo Chavante é em forma de ferradura. No centro há um pátio para cerimônias e brincadeiras. O povo Munduruku tem sua aldeia organizada em fileiras de casas, com pátio entre elas para as crianças brincarem. Esse povo tem a pesca como seu principal sustento, por isso a aldeia está construída próxima ao rio. As aldeias podem ter 3 formas: as circulares, por exemplo, a do povo Bororo; as aldeias retangulares, por exemplo, os Chavante, Assurini e Suruí; e aldeias lineares, como os Carajá e Munduruku. Como os indígenas se alimentam? Alimentam-se de carne, pesca, raízes como a mandioca, o cará, batata doce, inhame, de frutas, milho, melancia, jerimum, amendoim, fava e feijão. A mandioca e o milho são alimentos muito importantes para as comunidades indígenas e não indígenas. Os europeus conheceram o milho aqui na América, então começaram a usar em suas receitas. Aqui no Brasil, usamos o milho no preparo de farinhas, broa, milho, pães, creme, canjica e na popular pipoca. Tudo que os povos indígenas produzem é para o seu uso no dia a dia, como as esteiras, os cestos. Você sabia que em uma aldeia todos sabem confeccionar os objetos da sua sobrevivência? Sabia que os indígenas fabricam instrumentos musicais para diversas situações? Por exemplo, o chocalho
é o mais usado pelas comunidades indígenas. Ele pode ser feito de cabaça, recheada de sementes, paus, pedrinhas. Outro instrumento também, muito usado pelos índios, é a flauta. Ela pode ter várias formas e confeccionadas com bambu, osso, madeiras e etc. Pode ser tocada com o sopro da boca ou com o sopro do nariz. O tambor. O tambor pode ser uma tábua, casca de tartaruga, cerâmica, madeira oca ou de pele. Durante os rituais, a comunidade indígena dança e canta ao som dos instrumentos. Língua dos povos indígenas. É muito importante sabermos que não existe uma única língua falada por todos os povos tradicionais. No Brasil, hoje, são faladas aproximadamente 274 línguas indígenas. Alguns povos, além da língua materna, falam o português e também sabem falar a língua de povos vizinhos. Agora que você já assistiu o vídeo, já está craque sobre a cultura indígena, que tal realizar uma atividade? Vamos lá com a prof? Número 1. Você vai procurar as palavrinhas no caça-palavras. Primeira palavrinha que você vai procurar não é peixe, tá? É um nome que tipo de peixe é. E esse tipo de peixe que tem os dentes afiados é a piranha, que está aqui, ó, no caça-palavras. Você pode pintar colorido para ficar legal. Cada palavrinha de uma cor. Depois você vai procurar canoa, jacaré, pipoca e abacaxi. A prof vai dar mais uma dica, palavrinha caju, uma fruta que os índios adoram, que está aqui nesse localzinho aqui que a prof mostrou. Depois a número 2, você vai pegar as palavrinhas, as letrinhas, que estão aqui nesse círculo, e estão embaralhadas. Você vai juntar elas e formar uma palavra e vai escrever aqui embaixo. A prof vai dar uma dica para você. Aqui a palavrinha são de brinquedos que os índios costumam fabricar, eles mesmos que produzem seus brinquedos, para as crianças brincarem. Aqui vocês conhecem, é um brinquedo muito divertido que tem penas coloridas. É a peteca. Peteca. Vai sobrar letrinhas aqui sem usar, tá bom? Mas não se preocupe. Depois, nesse segundo círculo aqui, nós temos mais letrinhas. Vai sobrar letrinha também. Aqui vai ser um brinquedo chamado peão. Peão. Bem legal também, que os índios fabricam para as crianças brincar. E o terceiro círculo, vocês vão escrever aqui, é a palavrinha chocalho. Chocalhozinho, tá? Vocês escrevem a palavrinha aqui embaixo, como a prof mostrou. Número 3, completar as palavras. Por exemplo, aqui nós temos o desenho flecha. Aí aqui você vai colocar cada letrinha dentro de um quadradinho para completar a palavrinha flecha. Aqui nós temos a palavrinha cocar, que é aquele que o índio usa aqui assim com a pena. Cocar. Aqui nós temos a pena. Pena. E aqui nós temos o arco, que se usa para colocar a flecha para eles caçarem. Certo, turminha? Capriche na atividade. E aí, turma, bora jogar uma bola? Demorou! Bora! Esses garotos sempre juntos. Engraçado que eles são bem diferentes. Um é negro, o outro é loiro e um tem olhos puxados. As pessoas aqui no Brasil são tão diferentes, por que será? Eu tenho a resposta. Franjinha, de onde você veio, criatura? O povo brasileiro é fruto da miscigenação. Miscigê o quê? Eu explico. Primeiro vieram os portugueses para o Brasil. Deram de cara com os índios que já moravam aqui. Da mistura dos portugueses com os índios surgiram os caboclos. E logo
Logo depois chegaram os negros. Da mistura dos portugueses com os negros surgiram os mulatos. E da mistura dos negros com os índios surgiram os cafusos. Anos depois chegaram os italianos, alemães, japoneses e todos eles se misturaram cada vez mais. E por meio dessa miscigenação, o lindo povo brasileiro foi formado. E aí, Mônica, alguma dúvida? O Bidu é mistura de quais raças pra ser azul, hein? Então, gostaram do videozinho da Mônica? Ele fala sobre as diversas culturas e raças que temos no Brasil e que foram se misturando e criando novas raças. Então, a prof trabalhou hoje com vocês um pouco sobre os índios, a cultura indígena no nosso país. Mas também temos os africanos, temos os portugueses, os italianos, alemães, japoneses, tem um monte de tipos de raças que chegaram no Brasil e ao passar do tempo foram se misturando, né? E criando novas raças. Então, vocês têm que ter isso bem claro. É importante respeitar essa diferença das culturas e das raças e ter uma igualdade entre todas. Isso é muito importante. É muito feio ter preconceito. Nós temos que abraçar a todos e ser grandes amigos e ser unidos. Tá bom, turminha? Beijos, até a próxima!